Para tudo! O Brasil acabou de estrear na Copa e o que era para ser uma demonstração de força virou um verdadeiro alerta para milhões de brasileiros. A seleção sofreu, foi dominada em vários momentos e só não saiu derrotada graças a um brilho individual de Vinícius Júnior. Mas será que estamos exagerando? Ou o Brasil realmente mostrou sinais preocupantes? E o mais impressionante, Neto, Pilhado, Marcelino Carioca, Casagrande e Rico Perrone não ficaram calados. As relações deles estão viralizando e algumas opiniões estão divididas completamente na internet. Então já deixe seu like e se inscreva no Futenetball, porque aqui você fica por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo do futebol. Agora segura até o final, porque o último comentário pode mudar completamente sua visão sobre essa partida. O Brasil empatou 1-1 com o Marrocos na estreia da Copa do Mundo. E vamos ser sinceros, a sensação para muitos torcedores foi de derrota. Marrocos abriu o placar com Saibari após uma falha coletiva da defesa brasileira. Durante uma boa parte do primeiro tempo, os marroquinos perceberam, mas pareciam mais organizados, mais intensos e mais perigosos. O Brasil sofreu para criar oportunidades e viu o adversário dominar várias ações da partida. Foi então que apareceu o talento de Vinícius Júnior. Em uma jogada individual espetacular, o camisa 7 marcou um golaço e evitou um desastre logo na estreia. Mas a pergunta que fica no ar: o Brasil depende demais do Vini? Foi justamente aí que o craque Neto explodiu. Cara, brincadeira esse Ancelotti, né, cara? Escala mal o time. Tô saindo da rádio aqui, ó, da TV Bandeirantes. Escala mal o time. Casimiro, há quanto tempo eu falo que esse cara não tem condições de jogar bola? Paquetá, vocês é dancinha do Paquetá. Vai tomar no cu a dancinha do Paquetá. Vai se fuder a dancinha do Paquetá. Joga porra nenhuma. Ibanhas, Igor Thiago. Não, vamos mudar. Bota o Danilo Santos. Bota o Danilo, bota o Luiz Henrique, bota o Ryan, bota o que o Endrick fez para essas pessoas aí? Eu não tenho entendimento, eu não consigo entender como é que o Endrick não joga, não entra. Então vamos ver contra o Haiti, que joga hoje contra a Escócia, né? Quem ganhar esse jogo é líder da chave. Agora é impressionante o seu Ancelotti, que não teve visão nenhuma de substituição. Ah, vamos se fuder, vai. A crítica principal gira em torno de uma ideia. Como uma seleção com tantos craques sofre tanto para construir jogadas? E essa pergunta começou a coar por toda a internet. E também não economizou palavras o Pilhado. Faltou a entrada do Endrick na estreia da seleção na Copa do Mundo. Gente, o Brasil melhorou no segundo tempo. O começo foi péssimo, o começo da seleção brasileira. Melhorou no segundo tempo, mas o Endrick merecia entrar, pelo menos no meio do segundo tempo. Até porque o Rafinha estava mal no jogo. O Rafinha não fez um bom jogo. Eu sei que o Ancelotti deve querer não tirar a confiança do Rafinha e do Vinícius Júnior, que são os caras da frente no Brasil. Mas hoje faltou entrar o Endrick. É o cara que tem estrela, é o cara que faz gol sempre que entra. E como o Rafinha não estava num bom dia, o Rafinha pode continuar sendo titular. O sentimento de muitos torcedores é simples. O Brasil continua cometendo erros que já apareciam antes, mesmo da chegada do Ancelotti. E isso preocupa. Mas calma, existe um outro lado dessa história. Talvez a gente esteja subestimando o Marrocos. Estamos falando de uma seleção que chegou na semifinal da Copa de 2022 e continua sendo uma das equipes mais organizadas do futebol mundial. Talvez o problema não seja apenas o Brasil. Talvez o Marrocos seja muito melhor do que a parte da torcida imagina. E isso muda completamente o debate. Mas será que isso é desculpa? Marcelino Carioca, dá sua opinião. Marrocos, ele foi para cima do Brasil, viu a fragilidade, o Brasil tomou um apagão logo nos 10 primeiros minutos e só conseguiu empatar devido a uma jogada individual do Vini Júnior, que acertou, né, um tirambaço, um chute perfeito no ângulo. Depois, o Brasil perdido no setor de meio de campo, o Bruno Guimarães teve que percorrer pelo Casemiro e pelo Paquetá. E aí ele demora para mexer,
né? Ele coloca o Luiz Henrique, se ele colocasse o Endrick ali para dar mais velocidade, então o Brasil ele vai ter que ter... O próprio Ibañez pela direita ali, dificilmente vai ser titular novamente, aí ele prefere o Danilo. Mas você acha que o Danilo foi melhor que o Ibañez? Não. O Ibañez sofreu no primeiro tempo. Sofreu, e o Danilo... O lateral esquerdo, o Carequinha, ele tava falando lá, Guilherme, a gente falou o nome dele. E nós ficamos sem um outro lateral ali, cara. Entendeu? Os caras cansaram no segundo tempo, porque se não cansa ali, amigo, o Brasil deu a qualidade. A gente está vendo nessa Copa do Mundo, ontem, os Estados Unidos, ele ganhou de 4-1 do Paraguai, e assim, com toque de bola, e nego pensa, é Marrocos, mas os caras jogam onde? Na Inglaterra, na Alemanha, na França. Entendeu? Então o Brasil tem que se atentar bastante. Mas se ele no nosso meio campo estava cozido, Ancelotti, ele tem que mudar. Olha, ele tem que botar o Danilo Paçoca ali, do lado do Fabinho ali, amigo. E o Bruno Guimarães. Ele vai ter que fazer isso. Vai ter sustentação na marcação e vai ter uma volúpia ainda pro Danilo poder chegar. E qualidade técnica no passe. E fala pro Fabinho, fica protegendo a zaga. Você falou porque, uma coisa... na corrida, desculpa, Jugo, na corrida, você vê que quando o número 10, qual é o nome dele? Que Brahim pegou a bola, ele foi a bola ali, ó. Até o Gabriel Magalhães virar, amigo, o outro aqui, ó. Cercado por 3 brasileiros. Vocês já pilotaram um ônibus? Aqui começa a decisão total entre torcedores. Casagrande também analisou a atuação da seleção brasileira. Olá pessoal, acabou agora o primeiro tempo, 1-1. O time do Marrocos jogou muito melhor que o Brasil a maior parte do tempo. Fez 1-0, poderia ter feito 2, poderia ter feito 3. Perdeu algumas chances. O Brasil estava entregue. E aí, com a jogada individual do Vinícius Júnior, conseguiu empatar o jogo e melhorou um pouco. Mas, no geral, a seleção do Marrocos foi muito melhor que a seleção brasileira, com muito mais personalidade, mais toque de bola. O Brasil estava muito nervoso no início, o Ibañez muito mal, o Caffinha muito mal, o Igor Thiago muito mal. A dupla de zaga um pouco nervosa no início da partida, tanto que o primeiro gol foi uma falha de uma enfiada de bola no meio dos dois zagueiros, né? Falha na marcação no meio campo também. Então o Brasil tem que melhorar muito nesse intervalo, voltar com mais força, com mais personalidade, com uma agressividade maior para poder tentar vencer essa partida. Porque se continuar do jeito que foi o primeiro tempo, deixando o Marrocos tocar a bola, dominar a partida, fazer ultrapassagem, ir na linha de fundo, fazer tabela, bater na entrada da área, vai ficar difícil para a seleção brasileira. Ela tem que se impor de uma maneira que use o Vinícius Júnior para desequilibrar a partida numa jogada, como ele fez no primeiro tempo. O foco principal das críticas é a falta de intensidade e organização da seleção. Rica Perrone entrou no debate também. Comentou e ficou ainda mais quente. Essa bosta desse jogo, com a bosta de time que o Brasil fez, eu não tô falando do jogo só, tá? O jogo é só um jogo, é só uma estreia. Mas, cara, o que eu passei hoje nesse estádio, eu tô profundamente revoltado com as pessoas que gastaram $2.000, porque eu não gastei. Eu fui credenciado, né? Fui trabalhar. Mas as pessoas que gastaram, eu vou falar uma coisa pra vocês. Na rua Jariri, não tem uma organização de evento pior do que essa. Os Estados Unidos não merece ter uma Copa do Mundo, ele não é um país que deveria ter uma Copa do Mundo, porque ele não se importa com futebol, não se importa também muito com o atendimento às pessoas, etc. Um caos, a entrada, a saída, um inferno, mas a desorganização assim, cara, o México eu tenho certeza que não faz pior. Uma tragédia, claramente vocês estão preparados para receber um jogo de NFL, que só tem um público norte-americano, que já sabe onde vai, como é que chega, como é que não chega. Um inferno, a quantidade de pessoas saindo do estádio com 15 minutos do segundo tempo para conseguir chegar num jeito num carro, alguma coisa para ir embora. Um negócio assim constrangedor. Para piorar essa bosta desse jogo, com a bosta de time que o Brasil fez, com a merda completa, tudo uma bosta, né? Um jogo de bosta, uma atuação inteira de bosta. A única coisa que dá para tirar um pouquinho de hoje antes de mandar alguém tomar no meio do cu aqui é que o Vini Júnior parece que resolveu entender que ele é protagonista. Parabéns, Vinícius Júnior. Tomara que a Virgínia tenha te dado uma dica. Porque muita gente acredita que o problema não é apenas técnico, é psicológico. A camisa do Brasil ainda assusta o adversário, perder o medo da seleção. E aqui está a parte mais importante. Apesar das críticas, o Brasil não perdeu. Existe algo que os torcedores não podem esquecer. Grandes campeãs nem sempre começam voando. A Argentina perdeu para a Arábia Saudita em 2022 e terminou levantando a Copa. O próprio Brasil de 2002 teve dificuldades durante o caminho.
A questão não é como você começa, a questão é como você termina. Ancelotti ainda está construindo sua equipe, mas uma coisa ficou clara: se o Brasil quiser o Hexa, vai precisar evoluir muito. Agora eu quero saber sua opinião. Você ficou preocupado com o empate contra o Marrocos? Ou acredita que a seleção vai crescer durante a Copa? Comenta aqui embaixo, porque eu vou ler todos os comentários. Se inscreva no Futenetball, porque a cobertura da seleção brasileira está só começando. E eu volto a qualquer momento com mais bomba do futebol. Até a próxima!